Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para nós darmos a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição. E hoje, sábado 4 de abril de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 2, que ela tem como título Conhecendo a Deus. Que é esta lição aqui, meus amigos, lição 2. Conhecendo a Deus. Uma lição bastante interessante, que muitas pessoas que não conhecem a Deus às vezes buscam formas diferentes. E nessa semana nós estudaremos sobre isso com bastante detalhes para nosso devido entendimento. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, o apóstolo João ele enfatiza que nós não podemos compreender plenamente a Deus em toda a sua glória e majestade. Porque os caminhos de Deus e pensamentos deles estão muito além do nosso entendimento, daquilo que nós temos de inteligência. Basta você olhar para o universo, a grandeza, o infinito do que ele é. E na lição número 2, Conhecendo a Deus, ela está baseada nos seguintes livros das Sagradas Escrituras, como lá João capítulo 17, Gênesis capítulo 3, Levíticos capítulo 20, 1 Samuel capítulo 2, Isaías capítulo 57, Ezequiel capítulo 38, 1 João capítulo 4, Gênesis capítulo 1 e 2 e Mateus capítulo 1. E na abertura dessa lição 2, desse novo trimestre, que é abril, maio e junho, nós observamos aqui uma figura, um desenho, que vocês podem observar aí, que representa tudo que nós estudaremos durante essa semana. Esse desenho aí, tá vendo aí? Que lindo! Só que nós temos que ter alguns detalhes, Por exemplo, aqui no centro, no centro você pode observar que se você está vendo ali um homem, que ele está em pé, ele está sobre o globo terrestre, que você pode observar aqui, o globo terrestre, com uma Bíblia aberta, tentando conhecer a Deus. Você pode observar ali, uma Bíblia aberta, tentando conhecer a Deus, através da sua criação, porque ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz lá: no princípio Deus criou os céus e a terra. E ele aberta com essas escrituras ali, ele está tentando conhecer a Deus. E no lado aqui direito, a gente observa assim, planetas, em volta ali, e aqui nós vemos aqui o planeta Saturno, que ele está observando à noite isto, e ele pode observar também as estrelas que estão ali, E já aqui no lado esquerdo, ele pode observar os outros planetas, as galáxias, o planeta Júpiter, Vênus, Netuno, que aparece ali, as constelações todas ali, que você pode observar ali, que tem as constelações. E tudo isto, para que ele pudesse conhecer a Deus, ele observa isso. Porém, aqui no centro, ele começa a ter o devido entendimento através das Sagradas Escrituras, após ele observar tudo o universo, e ele verificou que para conhecer a Deus, nós devemos conhecer mais a Jesus. Por isso que está aqui,
uma cruz aqui, né? Porque Jesus foi ele que uniu o céu com a terra, e ele veio aqui para esse planeta nosso para nos salvar. E o próprio Jesus diz ali em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, se você quiser conhecer realmente a Deus, é você estudar as Escrituras e você ver a atuação de Jesus nesse mundo, as boas novas que ele deixou para nós, a observância dos seus estatutos e mandamentos. E assim, desde a antiguidade, né, o homem procura entender quem criou o universo e de como ele foi feito. Demorou assim um pouco até essa questão fosse bem entendida do que é composto o universo, quando cientistas abordaram a maneira através do surgimento da química, né? Onde o homem passou a entender os materiais básicos que são compostos do universo, que é composto o solo, e os estudos que eles faziam. E viram ali, né, que o universo era composto de fogo, água, terra e ar, né? Porém, hoje a física ela consegue mostrar com mais precisão a construção do universo, os átomos, né? Como os átomos são estruturados internamente, formados por prótons e nêutrons. E cientistas, após muitos anos de estudos, né, e apresentando sim leis da física, como no caso de Isaac Newton e Johannes Kepler, eles chegaram à conclusão de que o universo foi criado por uma inteligência muito maior, muito superior, ou seja, foi criado por alguém. E isso os cientistas chegaram a isso e eles mencionaram em seus livros. E jamais nós poderemos entender plenamente a Deus ou a sua soberania. Tudo o universo está distante de nós porque ele é infinito. E a nossa compreensão ela é finita quando nós observamos os céus e a terra. Estudos científicos indicam de que o homem usa no máximo 10% da sua massa cinzenta, massa cefálica, o cérebro, em decorrência da deterioração através do pecado. O homem vai morrendo desde que nasce, né? E ele vai enfraquecendo e ele não aplica realmente como deveria. E no entanto, a maravilha das maravilhas, no caso, essas escrituras, a Bíblia, ela insiste, né, que nós devemos conhecer a Deus, que está lá em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Porque ali nas escrituras é que você pode conhecer a Deus. Porque o próprio Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. E pensando nisto, o responsável pela lição 2 dessa escola sabatina, ele colocou o seguinte verso para nós memorizarmos e fazer uma reflexão, que ele diz lá: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está lá em João 17:3. Nós vivemos uma época em que Jesus comparou aos que antecederam o dilúvio, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 37 até 39, pessoas que não queriam conhecer a Deus, tiveram a oportunidade, porque Deus disse que iria terminar o mundo através da água, do dilúvio, e que eles buscassem a conhecer. E eles não quiseram conhecer. Deus deu essa oportunidade para eles. E assim é a vida eterna que nós vemos em João 17:3, só será concedida aos que verdadeiramente desejam conhecer a Deus, desejam estudar as Escrituras, se aprofundar para realmente se consagrarem e ser salvos, se comprometer com o Criador, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, andar com Ele, como diz lá em Gênesis 6:9.
e buscar a cada manhã uma consagração e buscar conhecer melhor o Criador do Universo. E para nós desenvolvermos um relacionamento íntimo e sincero e profundo com o Senhor, o Criador do Universo, precisamos compreender com clareza o que é o seu caráter. E nesta semana nós nos aprofundaremos em estudos diários e detalhados para nós examinarmos através das Sagradas Escrituras, dentro da luz das Sagradas Escrituras, quem é Deus. Ali nós veremos e conversaremos essa semana sobre isto. Porém, nós devemos saber da verdade que diz o seguinte, através de um profeta, ele diz lá: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento do caráter de Deus. E esse tem sido mal compreendido e mal interpretado. Nesse tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminadora e salvadora para os homens. E isso quem disse realmente foi a escritora americana chamada Ellen White, que diz uma verdade sobre isso. O homem não quer saber realmente de conhecer mais a Deus. Está se envolvendo num caráter mau, ruim e vai levá-lo à perdição. E assim, meus amigos, conhecer a Deus ele é um processo baseado na fé. Né? E através assim, de oração, de uma comunhão com Deus e através do estudo dessas Escrituras, se aprofundar nisso e que seja instruído pelo Espírito Santo para dar entendimento e sabedoria. E descrever a Deus na íntegra está muito além da nossa capacidade mental e jamais nós compreenderemos toda a capacidade e a beleza do caráter de Deus. E dentro desses estudos diários, nós nos aprofundaremos em detalhes dessa semana, a lição 2, conhecendo a Deus. E assim, diariamente, nós discutiremos, à luz da palavra de Deus, a Bíblia, qual foi o objetivo de Lúcifer ao conversar com Eva e que mentiras ele falou para Eva sobre o caráter de Deus. Você sabe o que ele disse? Se você não sabe, você saberá, que está lá em Gênesis 3, versículo 1 a 5, que nós daremos a resposta nessa semana. O segundo ponto, como a Bíblia descreve Deus, o Criador do Universo. Está lá a resposta em Levíticos capítulo 20, versículo 26, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, Isaías 57, 15, Ezequiel capítulo 38, versículo 23. E o terceiro ponto é o que a Bíblia diz de como é o caráter de Deus. Você sabe? Se você não sabe, você vai aprender essa semana, que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 7 a 19, onde nós estudaremos com detalhes sobre isso. O quarto ponto, você provavelmente já leu e sabe de cor as primeiras palavras das Sagradas Escrituras, da Bíblia, que diz lá: no princípio Deus criou. O que você entende sobre isso? O que você percebe nessas palavras? Se você não consegue nada disso perceber, você irá aprender nessa semana, nós estudamos juntos aqui, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 2, versículo 7. O quinto ponto, assim importante também, a Bíblia menciona que Jesus recebeu um nome assim específico. Como através desse nome você pode saber sobre esse Salvador. Como através desse nome você pode identificar Jesus. Como nós podemos compreender o caráter de Deus através deste nome. Você saberá nessa semana em estudos, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23 e Lucas capítulo 1, versículo 3 e 4. Que você, meu amigo, minha amiga, não perca essa semana esse estudo maravilhoso que nós teremos.
que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. Um grande abraço do seu amigo João Carlos Amorim.